Olha, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. André Rizek rasgou elogios ao Palmeiras de Abel Ferreira, o imbatível, praticamente, Palmeiras da era Abel Ferreira. Vamos ver aí o que o Rizek falou, os comentaristas aí, mas antes, claro, deixe o seu comentário aí, tá? E também garanta a sua inscrição no canal. Então, triplo C para você. Curta, comente e compartilhe. Vamos lá, vamos ver o que o Rizek falou do Verdão. Hoje vai mudando a realidade da altitude com questão cardiorrespiratória, você está falando, né? Não, sem dúvidas tem influência. Não, sem dúvidas tem influência. Você trouxe uma informação, Paulo Vinícius Coelho, hoje na Rádio CBN, eu não sabia dessa informação, do São Paulo do Telê. Que o São Paulo do Telê, que era uma referência, já era muito à frente dos outros, tinha o Moraci Santana como fisiologista, fizeram um estudo quando o São Paulo ia jogar na altitude e o Palhinha voava na altitude, não tinha problema com a altitude, porque isso varia de organismo. Então levava o Palhinha para a altitude e o Palhinha voava. Então não é de hoje que você já tem essa ciência no futebol. Já há muito tempo você tem estudos, é claro que com o passar do tempo os estudos vão se aprimorando, mas já há muito tempo o futebol trata a altitude com ciência. Não é que começou agora, não, também é bom deixar claro, já há muito tempo isso é estudado. O Richarlison estava falando com relação à correção, principalmente de cruzamentos. O Abel explicou muito bem na coletiva, e assim, o Abel, quando ele vai para a coletiva focado em explicar o jogo, em falar de futebol, assim, as coletivas dele são excelentes porque ele faz uma leitura muito ampla do time dele e explica o adversário também. E ele explicou a correção que ele fez pelo lado esquerdo, que eu estava dizendo no comentário anterior, que foi por onde o Palmeiras estava sofrendo muito no primeiro tempo. E aí ele explicou, se a gente for imaginar um quadrado que forma o corredor pelo lado esquerdo, do zagueiro pela esquerda, que era o Luan, com o lateral pela esquerda, que era o Piquerez, o volante, que era o Moreno, com o jogador de ponta, que era o Rony, esses 4 jogadores, se a gente imaginar um quadrado, esse corredor, esses jogadores não estavam conseguindo cobrir esse espaço. E quando eu digo que o Palmeiras, mesmo antes das alterações, da entrada do Estevão e do Luiz Guilherme, já tinha melhorado, é porque, além da postura de ser um time, passar a ficar mais com a posse de bola, ou seja, você tá menos, se você está com a bola, você está menos tempo correndo atrás do adversário, você está se desgastando menos. O Palmeiras também conseguiu corrigir esse lado esquerdo. Então, antes das alterações, o Palmeiras já era um time melhor. E a partir das alterações, aí eu acho que é uma discussão que vale, embora sejam jogadores muito jovens, o Luiz Guilherme e o Estevão, mas o Luiz Guilherme, principalmente, a entrada dele no lugar do Veiga, assim, melhora demais o time. O Veiga ontem não conseguiu fazer o meio-campo do Palmeiras jogar. A gente pode não discutir, vem conseguindo, né? Mas a gente pode discutir que talvez ontem amenize um pouco com relação à questão da altitude, à questão da própria estratégia, a postura do time ser um pouco mais reativa, mas o Luiz Guilherme consegue dar um ritmo em termos de agressividade, de ofensividade para o Palmeiras, que o Veiga não conseguiu dar no jogo de ontem. A goteira continuou aberta do lado esquerdo, porque no segundo tempo ainda tem lances do Del Valle chegando um pouco. Mas muito ele deu uma ajustada. Muito menos. Quer ver os números? Só para terminar esse assunto, no primeiro tempo e no segundo. No primeiro tempo, passei do Del Valle, e no segundo, o Palmeiras é mais perigoso que o Del Valle, mesmo em Quito. Então, no primeiro tempo, a posse de bola total do Del Valle, 9 finalizações, só uma do Palmeiras, a do Endrick. Olha a quantidade de passe. A do Endrick, que é um gol salvador, um gol que muda o jogo no finzinho da primeira etapa. E no segundo tempo, o jogo é outro. O Palmeiras realmente consegue fazer uma partida completamente diferente. O Del Valle tem mais finalizações, o Palmeiras tem mais finalizações certas. E o Palmeiras reequilibra e passa a ter um time mais perigoso. Em que pese o Del Valle ter tido mais finalizações, no segundo tempo o time mais perigoso foi o Palmeiras. Que no segundo tempo, Lino... Não pode falar. É que no segundo tempo eu acho que as oportunidades que o Del Valle acaba conseguindo criar ali também pelo lado esquerdo, eu acho que tem mais a ver com a exposição natural que o Palmeiras gera, porque sai mais para o jogo, e porque o lado forte do ataque do Del Valle é justamente pelo lado direito. Eu acho que tem muito mais a ver com essa exposição do Palmeiras do que era no primeiro tempo, onde o Palmeiras entra com uma estratégia de não ser um time exposto e ainda assim cede muitas oportunidades para aquele lado. Uma coisa que eu acho que os jogadores e, claro, os times brasileiros têm que entender na altitude, que você fala muito de desgaste. Como o seu organismo reagia na altitude? É engraçado que eu estava falando com a Jéssica aqui no camarim, dependia. Eu acho que quando eu fiquei mais tempo na cidade para jogar, eu respondi pior. Sem dúvida. Quanto mais tempo você passa... Quando eu cheguei lá e já fui direto pro jogo, eu respondi melhor. Sim. Essa estratégia sempre foi durante muito tempo utilizada pelos clubes brasileiros, de chegar antes
para ficar mais tempo. É que, cientificamente falando, o organismo ele responde, acho que só depois do 15º, 16º dia que você já acostuma de verdade. E no Brasil... Passar 2 semanas para... É por isso, por exemplo, que o Brasil na Copa de 70 chegou muito antes do Mundial para já se adaptar à altitude que enfrentaria. Ficou muitos dias lá se preparando. E aí, falando sobre isso, entra naquilo que o Palmeiras fez, principalmente no segundo tempo. Porque há uma ideia errada do time, claro que algumas vezes vai dar certo, de você segurar o jogo e sair vertical sempre. Isso é um erro na altitude. Porque se você sair vertical na intensidade e não fazer o gol, você vai ter que correr para trás de novo e ficar se desgastando porque o time adversário vai ficar com a posse de bola. Foi que muitas vezes aconteceu com o Flamengo ontem. Sim, bola longa. Entendeu? E aí o Palmeiras conseguiu equiparar o jogo por causa disso. Porque além das modificações que foram feitas depois, né? Mas mesmo no começo do segundo tempo já começou a ficar com mais posse de bola. Tocou um pouquinho, trocou, fez o time respirar, não ficou sufocando e sendo sufocado toda hora. Então, assim, tem que ter um entendimento do jogo. É claro que se você está fazendo um trabalho tático para apostar na velocidade quando roubar a bola, não tem problema nenhum. Só que você vai saber que você vai correr risco. Porque essa recomposição, principalmente desses jogadores que fazem essa saída de bola, vão cansar com muito mais facilidade. Então é um risco que você corre. É o que o Flamengo fez, principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras não. O Palmeiras tentou fazer, não deu certo, tomou um sufoco, entre outras coisas, não só isso, mas no segundo tempo equilibrou porque ficou com a posse de bola, soube atacar, soube ler o jogo, soube apostar na fragilidade que o Independente Del Valle também tem. Porque não é porque o Independente Del Valle joga na altitude que tem facilidade de jogar que não vai cansar. Não é fácil você também só atacar o time adversário. Uma hora você vai se cansar. Uma hora você vai deixar brecha. Uma hora você vai deixar oportunidade para o time adversário. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. O Palmeiras esperou, cozinhou o jogo, teve a responsabilidade de ficar com mais a posse de bola e aí a hora de atacar, atacou com sabedoria. O time perfeito começaria as partidas como o Atlético Mineiro e terminaria como o Palmeiras, né? Exatamente. Mas é difícil manter esse... Não estou falando que é fácil. E a missão do Palmeiras ontem, assim, eu acho que isso faz com que o feito fique ainda maior, é que é diferente, por exemplo, você sair para jogar na altitude, por exemplo, com o The Strongest, com o próprio Bolívar ontem, que são equipes que quando um Palmeiras enfrenta uma dessas equipes, tem a questão da altitude, mas tecnicamente tem uma diferença muito grande entre as equipes. A equipe do Del Valle, e acho que a gente pode botar a LDU também nesse bolo, são equipes que jogam na altitude e têm a superioridade lá por conta da altitude, mas são equipes que quando descem para jogar no nível do mar, têm totais condições de criar dificuldades também com as equipes aqui no nível do mar. Tem que enfrentar Barcelona, é isso. Precisa descer. Então, então, além de você ter a questão da altitude, que sem dúvidas é um dificultador muito grande, você tem uma equipe extremamente organizada, uma equipe qualificada. A gente está falando do garoto Kendry Paz, que é uma grande joia do futebol sul-americano, então é um time que tem muito recurso técnico também e organização. Cara, eu estou disposto a dar check em 2.800, amigo. 2.800 para mim já está ficando legal, o Palmeiras está enfrentando, está todo mundo... Você não, eu não vou levar você para viajar. Agora, 2.800, cara, com 5 substituições, já não está mais virando... 2.600 do Flamengo agora na partida anterior com o Milionários, eu já nem respeito. Eu começo a discutir de 2.800 para frente, cara. Está na hora de superar esses traumas. Porque não dá para você ouvir toda hora. O problema é o calendário, o problema é a sequência de jogos, o problema é a altitude. É muito problema, cara. Está todo mundo cercado de problema. Eu nunca vi o futebol brasileiro vive cercado de problemas. E na hora de achar a solução, o Abel achou a solução. Eu acho que 2.800 já dá para a gente... Fisiologistas, por favor, procurem o Lino. Vamos ouvir o Abel Ferreira. O Botafogo perdeu. São Lourenço da Argentina empatou. O Estudiantes da Argentina perdeu. Guarani do Paraguai perdeu. Colo-Colo do Chile empatou. Melgar do Peru perdeu. Atlético Mineiro perdeu. River Plate perdeu. Pumas do México perdeu. Boca Juniors perdeu. Atlético Nacional da Colômbia empatou. Deportivo Municipal do Peru empatou, Olímpia do Paraguai perdeu, Banfield da Argentina empatou, Júnior de Barranquilla da Colômbia perdeu, Flamengo perdeu, Barcelona de Guayaquil perdeu, Nacional do Uruguai empatou,
União Espanhola do Chile perdeu, Defensa e Justiça da Argentina empatou, Universitário do Peru perdeu, Palmeiras derrotou o Del Valle lá. 2 vezes, em 21 e agora. Tolima da Colômbia empatou, o Galo empatou, América Mineiro perdeu, Liverpool do Uruguai perdeu, Corinthians perdeu, Argentino Júnior perdeu, Deportivo Pereira da Colômbia perdeu, São Lourenço da Argentina, Deportivo Pereira da Colômbia empatou, São Lourenço da Argentina perdeu e o Palmeiras ganhou. Essa é Os a dois capivara da vida únicos toda? xizinho, todo o retrospecto do Del Valle como mandante em Libertadores está na sua tela. As únicas derrotas foram para o Palmeiras em 21, do Abel, e para o Palmeiras em 24, do Abel. Eu acho que, de certa forma, dá uma respondida na questão que você levantou antes da sonora do Abel, Lino, porque acho que mostra, fica claro que, embora seja espetacular, o resultado que o Palmeiras conquistou lá ainda é uma exceção. Ainda é uma exceção que só o Palmeiras conseguiu quebrar. Então, eu volto a falar. Eu acho que no caso do Del Valle, a questão da altitude tem um acréscimo muito significativo da qualidade do time. Não é só altitude. Exatamente, mas a altitude ainda é um fator muito relevante, mesmo a 2.600, né? Quito, É. o Lino falou 2.800, não é isso? 2.800. Ainda é muito relevante a questão da altitude. Como eu disse, são 22 viradas na Era Abel. A gente vai destacar as 5 principais para vocês. As 5 principais, na nossa opinião, claro, as mais impressionantes. A de ontem. Essa daí é da Supercopa, né? A gente vai destacar as 5 principais das 22 viradas que o Palmeiras já deu sob o comando do Abel. Então, as que a gente considera as principais. 5 foram nos acréscimos: América, Bahia, São Paulo, Botafogo e Del Valle. Pra gente, a maior virada é essa. Ainda é essa. A que muda o Campeonato Brasileiro do ano passado. Os maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro, essa virada do Palmeiras em cima do Botafogo, né? Isso. Então, a gente considera a de ontem. Não está na ordem das 5, assim. São as 5 mais, né? Não quer dizer que a de ontem foi a maior. Mas a de ontem, a do Brasileiro do ano passado, 4-3. Contra o Barcelona de Guayaquil. Palmeiras 4-2, Barcelona de Guayaquil. E da Supercopa contra o Palmeiras, contra o Flamengo, 4-3. E contra o São Paulo pelo Brasileiro, eu falei 22, são 21 viradas, tá? E São Paulo e Palmeiras pelo Brasileiro de 22. A gente considerou essas 5 principais. Só para botar mais um pontinho aí no que teve de responsabilidade o Abel ontem, tanto na estratégia inicial que deu errado, quanto na correção que acabou mudando o rumo do jogo. Ele coloca o Flaco Lopes e o Lázaro no jogo e logo na sequência o gol sai justamente na construção da jogada. Uma bola por elevação do Flaco Lopes justamente para o Lázaro. O Flaco voltando para poder arrastando a marcação para o meio, criando espaço que o Lázaro ataca. Só peço para rodar de novo as 5 viradas. Quero conversar com o Richarlison do ponto de vista do ex-atleta. Um time que se habitua a virar jogos como esses que eu vou exibir de novo. O de ontem. Você sai perdendo de 2-0 em Quito e vai buscar um 3-2. A do ano passado contra o Botafogo, 3-0 no primeiro tempo. E assim, um show de bola do Botafogo, né? Show de bola do Botafogo. E aí vem a virada no segundo tempo. Contra o Barcelona de Guayaquil foi um jogo em casa, em 23. Mas o Palmeiras levou 2 gols no começo. E aí vai buscar a virada 4-2. Contra o Flamengo na Supercopa, valendo taça, o 4-3. E pelo Brasileirão de 22 contra o São Paulo, o 2-1. O Palmeiras perdia do São Paulo até os acréscimos do segundo tempo, quando conseguiu a virada com o gol do Gomes e do Murilo no Morumbi, nos acréscimos. Cara, o que você acha de um time que vira jogos como esse? Eu acho que algumas coisas têm que ser pontuadas, né? Uma delas é a confiança no trabalho do seu treinador, em saber conhecer o grupo, saber conhecer os atletas que tem. Eu estava até aqui enquanto o Pedro estava falando, não sei se é coincidência ou não, mas dos 5 jogadores que entraram ontem, todos abaixo de 25 anos. Uhum. Não sei se é coincidência, mas foram todos jovens jogadores que entraram ontem, que substituíram. Então, assim, não sei se já foi pensado numa estratégia de
afobar, né, afogar um pouquinho o time do Del Valle, dar energia com jogadores jovens, que vai dar intensidade, que vai dar frescor, que vai dar movimentação. Pelo que eu vi lá, não, foi correção de rumo mesmo. Então. Mas foram Porque a 5 ideia jogos. era jogar no que vocês chamam de bloco baixo. Aí os 2-0 demoliu o plano de jogo do Palmeiras. Porque foi assim que o Palmeiras em 21 tinha ganhado. Então o Abel decidiu, vamos repetir a estratégia de 21. Só que aí o 2-0 demoliu o plano inicial dele. Do banco aqui, na Também só verdade, tem molecada, só o Murilo. na verdade o Palmeiras praticamente e o Lomba. tem pouquíssimos jogadores só o Murilo acima e o do Lomba. A gente mostrou, bota o banco do É só Palmeiras o Murilo ali. e o Lomba, que é o Murilo com 27 e o Lomba, que eu acho que já tem acima de 30, se eu não me engano. Fabinho, É só molecada. Fabinho, Naves, Menino, Garcia, todo mundo. Tá na tela, ó, o banco do Palmeiras ontem, quem entrou? Tá vendo lá? Não, o banco, que a gente já exibiu. O banco do Palmeiras, e quem É entrou? porque isso, na verdade, também diz muito com relação à forma com que a gestão do Palmeiras pensa as contratações. Essa tela que a gente mostrou agora, ela serve para mostrar que o Palmeiras usou o mesmo time, né? Que enfrentou o Flamengo domingo. E aqui o banco que vocês queriam comentar. Que é o Murilo, que é acima de 25, até o Caio Paulista tem 25, Murilo e o Lomba. O resto é só molecada, é só abaixo de 25 anos. Não sei se é uma coincidência, não sei se foi um planejamento, mas enfim. O que eu estou querendo dizer sobre isso que você me perguntou, Isaac, é a confiança no trabalho do Abel, em conhecer seu elenco, conhecer seus jogadores e saber o que ele pode potencializar e extrair desses atletas. E também a mentalidade forte, de não desistir. Porque assim, não é fácil. Aí entra aquilo que o Pedro falou, que o Lino falou. Nós não estamos falando só da altitude, nós estamos falando de um grande time como é o Del Valle. É diferente de você pegar um Bolívar, pegar um The Strong, que você vai falar da altitude, mas não vai falar de qualidade tão grande e técnica do time. Se você sabe que vai ter 30% de posse de bola na partida, se o adversário não vai te dar bola, você tem que ser contundente, você tem que ter essa força, essa juventude, essa explosão. O Palmeiras terminou o primeiro tempo com 23% de posse de posse de bola. bola. Foi a menor posse de bola da era Abel. Então, Inclusive, teve menos posse de bola, inclusive, do que na final do Mundial contra o Chelsea. E aí entra aquilo que você falou, a rota não estava certa. Ele tinha que fazer alguma coisa. Nas palavras dele, ele pediu calma, tranquilidade, reposicionou algumas coisas que ele achou que eram corretas em fazer, principalmente essa linha de 3, né, que não estava dando certo, estava muito espaçado e o Del Valle jogando muito pelos lados, principalmente do lado direito, ofensivo esquerdo, defensivo do Palmeiras. Mas eu creio que é o poder de conhecimento do elenco, Rizek, que faz o Palmeiras ser o time da virada. O trabalho longevo do Abel, de conhecer, de saber. Porque assim, se você colocar em pauta outra coisa que me chama a atenção, primeiro gol do Lázaro e primeiro gol do Luiz Guilherme. Não é possível que ele tenha tanta confiança nesses atletas em saber que eles iam fazer um gol tão importante nesse jogo, tão difícil. Então é conhecimento, é saber que ele pode extrair, potencializar, é saber que ele tem esses jogadores, mesmo não tendo feito gol, não tendo tido grandes oportunidades, mas estão prontos, porque além de ele confiar neles, os meninos confiam no Abel. E as alterações que ele faz, porque você falou agora do Lázaro. Cara, o Lázaro entra no lugar do Rony. Sim. O Rony perdeu espaço, mas o Rony, um jogador importantíssimo na história recente. E um jogador importantíssimo na história recente do Palmeiras. O Flaco entra no lugar do Endrick. Ele tira o Endrick para colocar o Flaco. E o Luiz Guilherme, que decide o jogo, entra no lugar do Veiga, que se a gente for pegar os últimos 5 anos ali, acho que só fica atrás do Dudu com relação ao jogador de maior importância na história recente do Palmeiras. É que o Rony era parte da ideia original, né? Da bola esticada e tal. A gente faz campeonato alemão e mostra muito o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen talvez seja conhecido hoje na Europa, do Xabi Alonso, como o time das grandes viradas hoje no futebol europeu. Ele consegue virar partidas em acréscimo, em reta final de jogo. Depois dos 90 minutos, você tem vários resultados construídos. Só que a lógica é completamente diferente. Ela é baseada em posse de bola, em aumento de jogadores de armação. Às vezes se tira um dos zagueiros, mantém um só, para poder você ter mais jogadores como opção de passe e se arrisca completamente. Mas é um jogo de sufocamento, de posse de bola, de controle absoluto, de ter quase zagueiros dentro da área. Os zagueiros estão armando à frente da área do adversário, na intermediária, com um espaço absurdo ao fundo. É outra ideia de jogo, é uma ideia baseada no controle. A gente não. O Palmeiras ontem foi uma coisa fora do comum. O Palmeiras mal teve a bola e conseguiu uma virada. Isso é espetacular. É acreditar no que você tem na mão. A fé dos jogadores do Palmeiras, o crédito que eles têm pelo trabalho do Abel, a forma como eles entram em campo, a fome desses meninos, o que é isso, cara?
É impressionante. Mas é que a posse de bola aqui do primeiro tempo foi de 23%, no segundo aumentou para 46%, se eu não me engano. Então o Palmeiras no segundo tempo dividiu, realmente jogou. Primeiro tempo só viu. Mas não deu 100 passes, a gente mostrou ali. 89 no segundo tempo. Só que também o Del Valle não deu mais que 200. Sim, foi o diferença objetivo. do primeiro tempo. A gente mostrou os números ali, deixa eu ver de novo. Números no segundo tempo, a posse foi de 42. 42. O jogo de uma das coisas que fizeram o Palmeiras mudar o seu plano de jogo é que o Del Valle tem uma joia, que é o Kendry Páez, e o cara abriu o placar com 11 minutos. O jogo de ontem foi marcado por um duelo de joias, jogadores muito jovens que já valem uma fortuna, de ambas as partes. O Kendry Páez, 16 anos, atuou 90 minutos, um gol e uma assistência. 16 anos, um gol e uma assistência. O Endrick, que vocês já conhecem de cor e salteado, vocês e o Real Madrid e a Europa, a Inglaterra também, 78 minutos, um gol. O Kenny Arroio, 18 anos, 13 minutos, 83% em precisão de passes. O Luiz Guilherme jogou 25 minutos, marcou o gol da virada, 18 anos. O Medina, 19 anos, ficou 35 minutos em campo, não apareceu tanto, um chute a gol. E o Estevam jogou 25 minutos. Então foi um jogo em que a gente assistiu a muitos jovens. A gente e o mundo, né? Que tem olhado para Palmeiras e Del Valle como grandes formadores de jogador. Como semelhança também entre o Kendry Páez e o Endrick é que os dois também já estão negociados. O Endrick já com o Real Madrid e o Kendry Páez já é jogador do Chelsea. Agora, Ainda bem que não estão no mesmo time, né? Kendry, Endrick. Ainda tem essa semelhança também. eu confesso que não me recordo assim, de gols marcantes do Endrick de cabeça, como o de ontem. Ontem foi de ombro, né? De ombro? Foi. Ah, de jogada aérea. Talvez por isso que você não lembra. Tá bom, de jogada aérea não... cedo ainda, cara. Foi o primeiro jogo dele como titular na Não sei, mas a gente lembra de gols arrancando, de gol dentro da área, de jogada aérea. Ele assim, não é a marca dele ainda, né? E ele ganhou no alto, cara, do goleiro. Ele é um jogador de estatura baixa. Sim. O Endrick não é... Sim. O forte dele não é a jogada aérea. Mas ele é um jogador que tem uma leitura e um posicionamento muito bom. Então ele anota-se gol de ombro ontem. Ontem? Gol de ombro. Gol pelo alto, né? De ganhar pelo alto é difícil. É que ali aonde a bola vai bater é problema da bola. Cara. Ali tem o mérito dele, da leitura do espaço, do posicionamento, e ele contou com um erro coletivo do sistema defensivo, porque ele se coloca entre o zagueiro e o goleiro sai muito mal do gol. Eu acho que nem... Se você observar, nem é falha do sistema defensivo. Porque os dois zagueiros estão muito bem posicionados, não tem muito espaço. Mas ninguém pega. Mas é a possibilidade do atacante saber atacar o espaço vazio. Mas ali... Porque a bola ela vai cair ali. Se o Endrick não ataca, a bola vem na cabeça do defensor perfeitamente. No site oficial do Palmeiras, nossa produção foi ver aqui, é 1,71 m. A altura dele. Ele não é jogador para atuar de costa. Ele normalmente é jogador de dupla de ataque, né? Muito de lado de campo ele também não funciona tanto. Ele joga mais por dentro nesse jogo de movimentação. E aí cai naquilo que eu falei. Há um entendimento da velocidade da bola. Até o próprio zagueiro do Independente Del Valle perdeu, exatamente. Está longe. Mas você vê como ela chega forte e rápida. E aí o Endrick teve a sorte de entender que ela ia cair ali e atacou lá. Ó, o gol. A gente tá vendo aí, ó. Ela vem forte e rápida lá. Ele não entende. Mas tem uma falha ali. Tem uma falha, assim, ele passa por trás do zagueiro. Eu acho que tem uma falha maior do goleiro do que a do zagueiro. Não, isso sem dúvida, porque a bola vem, ele cabeceia quase na pequena área. Eu sou bem exagerado quando eu falo do Endrick, que eu tenho expectativa muito alta do Endrick. Já falei algumas vezes, fisicamente, quando você vê, eu não estou comparando a qualidade, fisicamente, assim, o jeito de jogar, o jeito de chutar, às vezes até de bico, de driblar. Qual o jogador que te vem à mente, assim, que você compara? Se é que você gosta de fazer comparações, a gente jornalista adora, né? Qual é o jogador que te vem à mente quando você compara com ele? O jogador odeia comparar, né? A gente adora. Eu também não curto muito, não. Eu adoro. Eu vejo muito o Romário. Eu também, cara, eu também. É o jeito de correr. Ele não é um... O cara do Lino bravo ali comigo. Não? Eu vejo o estilo do Romário, assim, cara. De força, de arrancada. E esse gol de cabeça lembra muito o Romário. Lembra. Ser inteligente e atacar o espaço. Exato. Ele corre antes. Ele corre antes, muito cara. mais falha do lateral.
Não, mas o zagueiro, se a gente for pegar o início Ele da jogada... corre antes do cruzamento, gente. Não, mas o zagueiro perde a referência Pedro, dele. é muito rápido O a zagueiro bola, vai por mim. Não, sim. A bola passou dele, já não tem mais como ele reagir. Mas Ele o vai zagueiro- depender do goleiro Mas o ou do zagueiro não- lateral. Mas o zagueiro não pode marcar a bola, ele tem que marcar o atacante. Como não? Olha, Ele tem que marcar o atacante. presta atenção Se da ele onde marca- o Endrick sai. Aí, se ele marca o Endrick lá fora, vocês vão falar, tá mal posicionado, não era pra A marcar gente lá. consegue ver o lance de novo, ali em slow, na movimentação. Em slow, Olha lá. você não tá querendo Não, mudar. não, é isso aí, ó. Olha lá, ele tá na frente do Endrick, Isso. tá vendo? Ele vai agora, o Endrick vai enxergar as costas dele. Ele já não tá mais olhando pro Endrick. Aí, olhou sim, olha lá. Ele tá Então, comparando. Agora que ele não olha. É Então, muito mas rápido quando o a Rony bola. vai cruzar, ele já tira o olho do Endrick. É O muito zagueiro não rápido. pode Onde é que tirar. tá a falha? Não dá. O zagueiro não pode tirar o olho do atacante, gente. A falha está em não cobrir a bola do cruzamento. Ali é Também, por isso que eu falei em Você só erro. resolve depois que essa bola Lino, vaga, ninguém mais tem Por isso que eu condição. falei em erro coletivo. Aí o Vou Richarlison dizer- tem razão Eu vou nisso. dizer pra você, é só você pegar o gol do Del Valle. Não faltou cobrir a bola. Não tem como. O cara antecipa muito rápido aqui, ó. Mas não tem uma dá falha tempo. do Gomes também. O Gomes tá marcando Não de dá longe. tempo, gente. O cara foi lá na frente do primeiro pau. Ele saiu do raio. Os zagueiros têm que ficar entre a trave. É sempre assim. É sempre assim, entre a trave. Se o cara passar aqui, ele não pode ir lá, porque ele vai deixar um buraco. E se o zagueiro não cobrir, o lateral tem que estar. Não tem como. Olha lá onde ele atacou. Não tem como. Qual é o outro A jogador? bola chega muito rápido. Olha lá, olha lá. Então, qual é o Não tem outro, como. qual é o outro jogador que tá no setor da bola? Não tem outro jogador, só tem aquele. Por que o Gomes acontece? chega e tá marcando de perto. Não. O que acontece? A jogada tá lá, aí de novo o erro é quem deixou cruzar. Não pode ter facilidade. Também. O lateral tá lá, ele tem que diminuir, não pode deixar o cara cruzar com facilidade. Esse movimento aqui é a esperteza do atacante. O atacante foi esperto e ele achou que a bola ia cair ali e caiu. Mas é difícil o cara acertar outra cabeçada que ele acertou ali. Não, a cabeçada Ele vai acertar de pra costas. lá, ele vai acertar pra cá. Essa aí. Então não dá pra culpar o Calheri Gomes deu uma ali. dessa agora, Não né? dá pra culpar o Gomes. Ó, Eu acho a gente tá mostrando de novo o gol do Del Valle. Olha lá, aí sim, ó, a falha ali, ó. Demorou, deixou o cara pensar, rodou. Olha lá. Aí sim, aí ele atacou E como o Endrick, ele corre antes. Ele e aí a corre bola, antes. ele aposta na velocidade, sabe que a bola vai chegar rápida. Não tem mais como. Ó, Aí os comentaristas rasgando elogios ao maior do Brasil, André Rizek aí absolutamente encantado com a incrível marca que o Palmeiras atinge de ser o único time a vencer o Independente Del Valle na casa do Del Valle e ainda por cima venceu 2 vezes. Não contente com vencer, com ser o único a vencer lá, fez isso já 2 vezes com essa virada extraordinária de esta última quarta-feira. Deixe aquele triplo C. Curtida, comentada e compartilhada. Faça os 3 aí. Curta, comente e compartilhe. Prepare-se também para escolher um dos vídeos aí, ó. Vídeos recentes, os vídeos mais assistidos também. Vamos fazer o seguinte. Eu vejo você então no próximo vídeo e avante palestra.